presidente do terceiro setor vai falar, Laís Figueiredo, dessa importante, eu acho, né, comissão que é terceiro setor. Para a responsabilidade social é muito importante o terceiro setor. Então, eu passo a palavra a Laís Figueiredo. Bom, gente, uma alegria estar aqui nesta manhã, invadindo aqui um pouco do horário do almoço de vocês. Então, eu vou fazer uma fala mais breve ainda do que tinha programado. Agradeço demais à presidente da comissão, a Cláudia Trinca, que está à frente desses trabalhos, a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que eu tenho a honra de presidir agora pelo segundo mandato, apoia esse evento, né, e estou aqui presente. Cumprimento minhas colegas de mesa, né, o doutor aqui também. Eu estou nessa gestão também como conselheira seccional, então, enfim, essas posições que a gente ocupa, elas estão a serviço, né? Então, coloco a serviço também do mandato da vereadora. A gente tem várias questões que impactam também a legislação municipal, depois a gente pode conversar com mais calma. A comissão tem feito um trabalho voltado justamente para a regulação das entidades privadas sem fins lucrativos. É sobre esta advocacia que a gente está falando. E, nessa regulação das entidades privadas sem fins lucrativos, a gente tem a existência jurídica das entidades e também as relações de parceria com o poder público e com as empresas. No caso, por exemplo, já criei a curiosidade aqui de temas em relação à Câmara dos Vereadores, mas a gente tem uma nota técnica bastante robusta, sugerindo a revogação da Lei de Utilidade Pública Municipal. Essa lei traz regras antigas da não remuneração de dirigentes, a lei federal já foi revogada, e vira e mexe a lei municipal é invocada para processos de parceria. Na gestão passada, ela foi invocada para o credenciamento nas entidades de educação aqui no município de São Paulo, e por uma ação nossa aqui da OAB de São Paulo, esse processo foi retirado. Mas eu, enfim, não vou cansar os senhores com temas tão técnicos. Eu queria mais dialogar aqui com essa ideia. Acho que os antecessores, o Ronda trouxe muito essa ideia de apoiem ONGs, criem ONGs, né? E eu queria trazer aqui um outro ponto de vista, que é também, somando a essa ideia de apoiar as organizações e a possibilidade de criar as organizações, é entender o papel dessas organizações e como nós, operadores do direito, podemos atuar com elas, inclusive profissionalmente falando, que é o que eu faço e que muita gente da nossa comissão faz, né? A gente tem mais de 400 membros, então, advogados e advogadas que tenham interesse, venham participar com a gente. A gente tem uma integrante aqui que veio do Mato Grosso do Sul para prestigiar aqui o nosso evento. Fico muito agradecida da Maria Gabriela estar aqui com a gente. E aí, quando a gente pensa no papel das organizações nessa intersecção com as empresas, a gente tem as organizações que podem receber os recursos, receber doações nessa linha de apoiem organizações, para que justamente a empresa faça o seu exercício de responsabilidade social com esse investimento social privado que chamamos, né? E isso pode ser enfim, a gente está falando de projetos de interesse público, pode ser do entorno da empresa, pode ser ligado a causas da empresa, mas não são necessariamente para a própria empresa. Então, a gente tem aqui uma cartilha bastante atualizada que vocês podem encontrar no site da OAB de São Paulo, que é sobre o fomento à cultura de doação na advocacia. E ali a gente fala de todas as leis que tratam da doação de órgãos, de tempo, de sangue, mas principalmente também das doações que são com leis de incentivo. E aí, quando a gente está falando da possibilidade, seja por meio do jurídico ou de outra área de responsabilidade social, ESG, sustentabilidade, olhar para as organizações como potencialidades de recepcionarem doações para realizar trabalhos de interesse público, a gente também está olhando para possibilidades de utilizar de leis de incentivo de criança, adolescente, de pessoa idosa, de câncer e deficiência, que é o PRONAS e o PRONON, Lei Rouanet, na área de cultura, esporte, e a mais recente, a mais nova, que é
de incentivo à reciclagem, que é bem interessante, sobre resíduos sólidos. Ela é uma lei que se soma a esse conjunto de leis de incentivo que podem estar à disposição das empresas que tributam pelo lucro real. O potencial doador de incentivo fiscal sempre é uma empresa que tributa pelo lucro real. Ah, Laís, mas a média empresa, a pequena empresa não pode doar? Pode doar, só não vai poder usufruir das leis de incentivo. E aqui a gente fala disso também na advocacia, porque os grandes escritórios de advocacia também tributam pelo lucro real e também são potenciais doadores para organizações que têm trabalhos relevantes aí, com a possibilidade de receberem com incentivo fiscal. Um outro papel, enfim, é entender a organização para apoiar a própria sustentabilidade da organização nos desafios que as empresas não estão acostumadas. Aqui a gente teve exemplos de relatórios de sustentabilidade. Eu posso citar aqui outros, inspiradas aí na ação recente que a gente teve do plantio de árvores do clima. Quando a gente quer fazer compensação de carbono, muitas vezes para plantar as mudas, às vezes a gente tem organizações que fazem a contabilização da necessidade de compensação de carbono e outras que fazem a plantação das mudas em efetivo, em áreas que são necessárias de serem novamente florestadas, justamente como um trabalho apoiado por uma empresa. A empresa pode contratar a organização para suprir aí, por exemplo, a sua necessidade de emissão de carbono, entre outras possibilidades. Aqui a gente falou sobre assédio, saúde mental, questões de gênero, se a gente pensar também nas próprias questões de diversidade, inclusão, acessibilidade. A gente tem aí muitos desafios que não são típicos, comuns dentro da expertise empresarial, mas que eles florescem muito dentro do campo do terceiro setor. Então, olhar para a organização também como parceira para o cumprimento da sua responsabilidade social corporativa, com a possibilidade de implementação aí, enfim, relatórios e cumprimento de obrigações legais, é algo bastante importante. Eu cito como exemplo também, para fechar aqui a ideia, os próprios fundos emergenciais que aconteceram na pandemia. A gente teve ali na pandemia uma necessidade enorme de se mobilizar rapidamente e precisava muito ter veículos filantrópicos que tivessem capacidade de gestão de grandes recursos em tempos enfim, adversos e rápidos, e muitas ajudaram a fazer isso porque já tinham essa expertise, juntando, inclusive, fazendo matching funding, que é a possibilidade da gente ter na captação para cada... E aí o matching funding pode ser em diferentes proporções, mas para cada $1, para cada R$1 arrecadado, a outra empresa dá 2 ou 5, multiplica isso na medida em que isso também incentiva que haja mais doações. Então, tem muitos arranjos jurídicos de gestão para poder fazer com que esses recursos possam ser mais vertidos para, de fato, conseguir chegar na ponta. E tudo isso tem um trabalho de advogados por trás que estão ajudando a fazer esses veículos acontecerem e essas organizações a existirem. Então, por um lado, tem a perspectiva de que, claro, o próprio advogado pode trabalhar, pode doar seu tempo, fazer advocacia pro bono e também ter a sua própria responsabilidade social. Mas o advogado também pode apoiar por meio das organizações que já fazem o trabalho social, ambiental e de impacto que se necessita, né? Porque nem todo mundo tem o perfil, então é bom a gente ter um leque de opções. De repente, o perfil não é de diretamente cuidar da pessoa em população de rua ou ir no abrigo, ter uma relação mais direta, mas, com certeza, ajudando quem já está fazendo esse trabalho no território, a gente está também ajudando a fortalecer esse trabalho e fazendo com que esse trabalho aconteça. É um outro jeito de pensar a responsabilidade social também. Então, a gente tem, dentro do Conselho Federal da OAB, a gente tem um provimento da advocacia pro bono, que é o provimento 166 de 2015, que dá as diretrizes, a indução e a possibilidade de que a gente possa fazer advocacia pro bono, desde que seja para pessoa física ou para organizações da sociedade civil que não tenham capacidade para pagar advogado, então precisa ter vulnerabilidade econômica real. Então, a gente está falando de organizações de base comunitária, do território.
e, inclusive, porque você fica por 3 anos impedido pelo mesmo provimento de poder contratar com a pessoa física ou com a organização que você prestou serviços. Não pode ter vinculação político-partidária, mas enfim, tem um regramento que precisa ser observado e seguido. E na nossa discussão, no debate público hoje, a gente está muito trabalhando, afinal de contas, que critérios econômicos são esses para que a gente possa, de fato, caracterizar a organização de base comunitária com, de fato, vulnerabilidade econômica. Então, a despeito dos aprimoramentos que a gente possa ter, eu quis muito mais era trazer aqui ideias e possibilidades, olhando para o terceiro setor como interface na relação com as empresas e também como campo de atuação para os advogados e para as advogadas que queiram se somar a esse ecossistema que é tão rico e tão... enfim, gratificante. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, então a gente tem que escolher bem se a gente quer gastar a nossa energia profissional para deixar o banco mais rico ou um mundo melhor. Obrigada.